A Primora é famoso pela pontualidade, então vamos manter assim, né? Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigado por quem chegou cedo, né? A gente costuma fazer eventos aí Brasil afora e participar. É quase sempre o mesmo problema para o brasileiro, não é do carioca não é do niteroense. O evento está lá, 9 horas, a pessoa está 10h20 esperando o público chegar ainda, né? Só que na nossa região também não ajuda. A gente tem aqui a Contorno, a gente tem aqui a Ponte, a gente tem aqui a linha amarela, né? A gente passa por dentro de Niterói, tem a Via Expressa, então a gente tem um monte de acidentes aí, né, que podem acontecer. Acabei de ver no grupo ali, caminhão d'água virou na Contorno, né? O pessoal do Rio está mandando mensagem, tô quase chegando aí, então tudo bem, tem esses atrasos aí. Mas nós seguiremos a programação pontualmente. 8h10 será a primeira palestra, 5 dicas para síndicos, com o Antônio De Luca e com a Paola. Eles são síndicos profissionais, estudam muito, estão participando de todos os eventos aqui da nossa região, como palestrante, como patrocinador, assistindo, também rodam bastante Brasil afora, tendo sempre para São Paulo, enfim. E a gente quer trazer para a cidade de Niterói, cada vez mais, um pouco do que a gente participa aí fora. O mundo condominial está em ebulição, né? Fornecedores trazendo novos produtos, síndicos trocando experiência, advogados que atuam na área condominial também trazendo muito conhecimento, desenvolvendo a advocacia condominialista, auditoria, contabilidade, gestão de pessoas, né? Liderança, só temas assim interessantes. E realmente nós verificamos a importância que o mundo condominial tem adquirido, a importância do síndico, a importância do gestor de condomínios, né, a importância da administradora e todos esses prestadores de serviços que estão ali no mundo condominial participando. Parabéns aos síndicos, né? Quem aqui é síndico de condomínio? Quem aqui é? Quase todo mundo. Quase todo mundo. Quem trabalha administradora de condomínio? Beleza. Quem achou que ia ter um coffee break bom passou aqui na porta? O coffee break do H é bom, custa um rim, né? Mas é bom e é abundante, né? Então a gente não tem essa... Não precisa brigar, tem para todo mundo. Ano passado eu briga. E outra coisa, a gente não consegue fazer evento gratuito, eu peço até compreensão de vocês que estão em casa também, é quase inadministrável. O próximo evento vai ter que ser pago, até pelo custo que a gente tem. Trouxemos aqui uma palestrante do Rio Grande do Sul, outra da Bahia, tem um monte de gente querendo vir. Eu fui em Teresina, fui em São Paulo, Aracaju, o pessoal quer participar, porque o mundo condominial já começa a ter essas trocas. E o evento é muito caro, a gente não consegue custear, né? Parte do evento foi bancado também pela Garvey, que é parceira do Aprimora, sócia, parte do evento foi bancado pela minha administradora, então fica muito pesado para a gente gerar um evento gratuito. Mas o problema não é só isso não, o problema é controlar os inscritos. A gente chegou a bater 500 inscritos, eu falei, Cecília, cancela, não dá mais. Aqui, se todo mundo vier, vai dar problema, são 169 lugares. E a gente administra assim, geralmente são 30%, 40% na parte da manhã, 30%, 40% na parte da tarde, né? A pessoa não fica o dia inteiro, então eu espero que comporte. No ano passado foram 336 inscritos e ainda tivemos algumas mesas vazias, então estou fazendo esse cálculo. Sem contar que no dia que chove, no aniversário da Primora, a gente estava com quase 300 inscritos, choveu, deu vontade de chorar, né? Não foi ninguém. Mas, pessoal, para a gente já encaminhar aqui, eu vou passar a palavra para a professora Cecília. O Aprimora foi criado há 5 anos atrás, no dia 20 de setembro, né? De 2017, o objetivo é levar conhecimento, qualificação para os síndicos, para todo mundo que atua na área condominial, nossos parceiros, né, seriam até nossos concorrentes. Eu tenho um professor que é dono de outra administradora, o sócio hoje é dono de outra administradora, alunos professores são síndicos, são pessoas de outras profissões. Então, assim, o Aprimora está de braços abertos para receber todos vocês, ajudar a levar esse conhecimento, receber esse conhecimento, trazer grandes demandas, né? A Cecília, minha esposa, ela é professora, ela é da área acadêmica, está coordenando lá o Aprimora. Eu vou deixar ela fazer uma palavra com vocês aí e dar as boas-vindas. Pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos a presença de cada um que está aqui hoje, tão cedinho, né? A presença de vocês é o que dá sentido a esse evento. Eu queria também parabenizar aqui publicamente o Dr. Francisco Egito. Ele é uma pessoa que acredita. Quando ele tem a ideia, todo mundo fica apavorado. Não vai dar certo, é muito caro, como é que vai ser isso?
e de repente, quando a gente olha, foi tudo levantado, está tudo acontecendo. Então eu acho que ele merece aí os nossos parabéns e o nosso reconhecimento. Quero aproveitar para dizer também que todos os cursos do Aprimora com inscrições abertas têm 10% de desconto para quem se inscrever hoje ao longo do evento. Estamos lançando hoje também uma nova turma do curso de formação de síndicos e gestores condominiais do Aprimora. Bom dia, chegou nosso sócio, Dr. Carlos Dantas, bem-vindo. Esse é um curso bem diferenciado de todos os outros que existem no mercado, porque a gente tem uma carga horária grande de quase 170 horas aula. Temos um corpo docente, também uma gama de professores de várias partes do país, qualificados academicamente, com muita experiência prática também. Temos acompanhamento pedagógico, uma plataforma de ensino onde há atividades, avaliações. Então, não é um curso feito por um professor só, é um curso realmente consistente, vale a pena fazer. Nossa primeira turma está em andamento, já estamos vendo bons resultados e a próxima turma vai começar no dia 13 de março. O valor do curso são 12 parcelas de R$ 229 e para quem se inscrever hoje vai pagar 12 parcelas de R$ 159. Então é só me procurar ou procurar a Jéssica que está ali fora que a gente agita isso aí, tá bom? Então desejo a todos um excelente dia, não vão embora, fiquem até o final. Os prêmios para sorteio estão maravilhosos, cada ano que passa os prêmios ficam melhores. Tem Lindt, que mais? Copenhague, daí para cima, só brinde bom, sem falar nos serviços que vão ser sorteados também. E um agradecimento final a todos os patrocinadores, sem vocês nada disso seria possível, então nossa gratidão aí sempre, tá bom? Obrigada. Antes de passar a palavra para o Carlos Dantas, que é nosso sócio aqui no Aprimora, deixa ele falar melhor, nosso tempo está curtinho. Eu estava com uma ideia aqui na cabeça, mas se eu começar a falar para ir embora a vida inteira já era. Carlinhos. Bom dia a todos, obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui presente nesse evento, mais um ano, né? Ano passado foi um sucesso, a gente encheu a casa. Espero que nesse dia a gente também consiga, aqui com diversas palestras interessantes, com conteúdo relevante para o mundo condominial. Estou bem ansioso aí pelo dia, pelo conteúdo, pelo networking. Então, acredito que vai ser um dia bem produtivo para todo mundo que participar aqui. Vamos ter várias homenagens, brindes, vai ser um dia bem bacana aí para todos. Excelente. Eu estava pensando já aqui que no ano que vem a gente não vai poder mais fazer no H. Não comporta, eu tive que travar as inscrições, não tem espaço direito para o patrocinador, né? Vamos tentar fazer naquele auditório da Petrobras ali com a Prefeitura de Niterói, né, conseguindo apoio ali, a gente usa aquela área externa como feira. Na hora que você falou, estava já visualizando o negócio ali, né? Começa tudo, diz que tudo começa com a imaginação, né? Ontem eu fui pensando, né? Porque ontem eu participei, teve um evento lá no Rio, no Copacabana Palace, né? Um evento bem grande e tudo, e eu estava pensando, a gente quer fazer alguma coisa maior aqui em Niterói, aonde a gente faz, né? Não sei, talvez uma reserva cultural, eu tinha pensado em algum lugar, porque durante essa semana a gente teve que cancelar, né, as inscrições, porque já estavam quase em 500 inscritos, né? Então, a gente ficou muito feliz com o número de pessoas inscritas e vamos pensar em algo maior aí para o ano que vem, quem sabe, né? Vamos pensar. Quem que é de Niterói aqui? De Niterói. Quem que está vindo de fora? Rio de Janeiro. Quem atravessou a ponte aí? Aí já levantou a mão ali. Ó, tô vendo a doutora Vanessa de Volta Redonda, colega advogada condominialista lá, tem administradora, Zé Maria de Belo Horizonte. Estou com um colega aqui de São José dos Campos, eu fui no evento dele lá, ele já veio no nosso também, daqui a pouco ele está aqui embaixo, vou apresentar vocês. Bacana, muita gente se inscreveu de fora. Ontem me procuraram lá no Copacabana Palace, falando que vinham do Rio, teve uma senhora que falou que ia pagar Uber, que ela não pega ônibus. Deve ser Dona Clênia. A gente já até conhece os atores. Bom, pessoal, deixa então começar oficialmente aqui o evento, que é o que vocês querem participar. De síndico para síndico, quero chamar aqui agora
Paola Ferreira, ela é síndica profissional com certificação 5 estrelas, formada pelo Instituto ProSíndico São Paulo e Síndico.net, pós-graduanda em Direito e Gestão Condominial e pós-graduada em Gestão de Negócios Imobiliários. Uma salva de palmas para ela. Para palestrar com a Paola, eu vou chamar o Antônio De Luca, é do Rio de Janeiro, síndico profissional, com certificação 5 estrelas, gestor predial urbano e sócio da Confiança Síndicos Profissionais. Bom dia a todos, que bom que vocês estão aqui. Bom dia. Parabenizar quem é síndico pelo dia de síndico, que foi ontem, tá? Dia 30. Só a gente sabe, né, a dureza dessa profissão, o que a gente apanha, qual o amor que a gente leva para mudar esse mercado. Parabéns para todos vocês, são síndicos. Já que você vai ficar desse lado, eu vou ficar do lado de cá então. Tá bom. Gente, parabéns. Parabéns por quem está aqui esse horário. A gente sabe o quanto é difícil. Eu estava no evento ontem também, a gente sabe como é que é a rotina nossa de trabalho, então tá no horário. Parabéns a vocês que estão aqui, tá? E quem está assistindo também, né? Isso. Mas para começar, eu que falo agora, nesse momento um pouquinho, eu vou falar da figurinha que está aqui do lado. Esse é o Antônio De Luca, para quem não conhece. Ele é síndico certificado 5 estrelas, é uma figura extremamente política do cenário condominial, para quem ainda não conhece, não sabe. Ele é o sex appeal da sindicatura Síndico 5 estrelas, é o síndico mais conceituado nessa área e é um síndico exemplar. Eu acho que em termos de qualificação, a gente ficar falando só de know-how, né, de expertise, fica complicado, mas é uma pessoa também, e aí a gente tem que retratar que cada síndico é uma figura também humana. Então eu acho que nesse aspecto é uma pessoa bacana para depois vocês conhecerem. Muito obrigado, meu amigo. Você é uma pessoa maravilhosa, a gente se entende muito bem, tem um entendimento legal. De vez em quando você é um arranca-rabo. Engraçado, né? Assim, o pessoal fala muito síndicos, até prestadores de serviço, são concorrentes, né? A gente trabalha junto em um condomínio. Nós somos concorrentes, amigos e parceiros. Olha que coisa legal do mundo condominial, né? A gente administra juntos um condomínio, eu pela minha empresa e ela pela dela. Então, é um modal legal. Paola está trabalhando no mercado há mais de 16 anos, entendendo de condomínio. Tem uma capacidade administrativa imensa, incrível, tá? Também é formada síndica 5 estrelas. A única mulher do Rio de Janeiro que tem essa certificação até hoje. Espero que Estou aguardando mais mulheres. mais mulheres venham para poder ter essa certificação também. E uma pessoa extremamente competente, tanto que ela também é docente do curso Aprimora, né? Uma pessoa capaz e vocês poderão ter a oportunidade de conhecê-la um pouquinho melhor. Doce, meiga, incrível. Não é não, Egito? Não discutam com ela. Grau e Krav Maga? Vamos lá. A gente elencou umas 5 dicas para os síndicos. E aí falou assim, Antônio, de onde é que você tira essas 5 dicas? Do trabalho em si, do dia a dia. Né? A gente pega o que a gente aplica e a gente traz para vocês para que a gente possa compartilhar. Eu sou uma pessoa particularmente, Paola também, que a gente corre muito atrás de qualificação. Então a gente estuda muito, a gente busca estar envolvido com os eventos. Estivemos ontem no evento lá no Rio de Janeiro, Copacabana. Estamos aqui hoje, amanhã teremos um evento lá na Barra da Tijuca, né, Gito? São 5 dias de evento essa semana e a gente busca até atrás. Então a gente pega a teoria e aplica e a gente busca um resultado. Então a gente vai começar a falar sobre eles, a gente complementar e depois, se vocês quiserem participar, acrescentar ou tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Bom, primeiro, síndico, e aí eu vou falar o seguinte, ele ou ela, ou orgânico ou profissional, para mim não importa, eu estou falando aqui de síndico hoje em dia, ele tem que ser imparcial. Eu vou assim, Antônio, dá um exemplo do que é imparcialidade dentro de um condomínio. É aquele cara que ele não defende grupos, é aquele cara que não defende pessoas, não defende amigos, não defende interesses. O síndico imparcial é aquele que pega o regulamento interno, pega a convenção, pega as normas, pega as leis, bota embaixo do braço e vai fazer o trabalho dele. Ele multa quem ele precisa multar, sem distinção. Ele atende quem ele precisa atender, sem distinção. Ele não faz segregação dentro do condomínio. Ao contrário, ele é um fator de modificação. Ele é um fator agregador.
Porque a principal função do síndico é ser representante do condomínio, tanto na esfera social quanto na esfera legal. Então, ele é aquela pessoa que ele tem que defender o interesse de todos. E o que a gente pega muito hoje em dia no mercado, infelizmente, ainda são síndicos que são escolhidos porque ele é do grupo do churrasco, porque ele não cobra o vizinho que está 3 anos sem pagar condomínio. É do grupo do futebol. É do grupo do futebol. E o porquê que isso aumenta? Porque a figura do síndico, ela é extremamente política. Tanto que para um síndico entrar no condomínio, ele tem que ser eleito, e para ele sair do condomínio, ele tem que ser destituído ou ele pede renúncia. Hoje em dia tem uma dúvida muito grande na questão do síndico profissional, tem que contratar um síndico profissional. Não se contrata síndico, se elege síndico, tá? Não quer dizer que depois você não possa, eu tenho, Paula também tem, um termo de compromisso que a gente reforça as nossas propostas e tal, mas não é um contrato, tá? O síndico não é contratado, ele é eleito, tá? Então isso impacta muito na política e, consequentemente, também impacta na imparcialidade. Isso. A questão da imparcialidade vem muito da questão do síndico externo, né? Isso ganhou uma proporção, o síndico dito profissional, dito externo, por conta dessa imparcialidade. Você não mora aqui, então você não vai sentir o calor daqueles moradores. E com isso ganhou-se essa força externa, essa força de síndico profissional. Então a gente tem que tentar usar isso. Cuidado quando você entra e acaba entrando na política. Então isso acaba trazendo um transtorno para quem é síndico externo. O síndico orgânico, ele vive isso, mas o síndico externo tem que ter a função menos ainda de viver isso. Ele não pode cair nessa armadilha de ter grupos ou de fazer associações. Claro. E uma das coisas interessantes é o seguinte, quando a gente fala isso, eu falo que esse é o principal pilar do síndico profissional, tá? O síndico externo, tá? A imparcialidade. É ele realmente não morar no local e não estar envolvido com a emoção do local. E eu falo para os meus condôminos, né? Eu não posso me envolver emocionalmente com vocês, porque eu sou baseado no resultado. Mas não adianta, a gente pisa no condomínio, vem aqui porque meu vizinho já faz isso, não sei o quê, vem aqui porque tem... E você fala assim, calma pessoal, dentro das regras, dentro das normas, registra e vamos ver o que está acontecendo. O síndico morador, o que ele tem de vantagem? Ele permanece mais tempo no condomínio, ele mora lá, então ele está o tempo todo inserido no contexto, o que nós não temos. Então a gente cai numa linha que é muito tipo presença versus eficiência. E aí eu não digo que o síndico morador não é eficiente, entendeu? Ele também pode ser muito eficiente, mas ele também precisa estar correndo atrás de se capacitar. Cuidado, porque eu sou orgânica também. Cuidado com o que você está falando. Não, eu comecei como síndico 3 anos no condomínio onde eu moro até hoje, né? Como síndico orgânico, eu não entendia de condomínio, eu entendia um pouco de administração. E o meu condomínio são 481 apartamentos. Então, durante 3 anos, eu tomei conta de mais de 1.500 pessoas. E aí o pessoal fala assim, como é que você conseguiu? Eu falava assim, eu brinco, né? Fui moldado no fogo do inferno. O pessoal não sabe o que é ser síndico, morador, às vezes, num condomínio grande desse, que é problema atrás de problema toda semana. Mas eu olhava para frente e falava o seguinte, eu tenho a capacidade para resolver esse problema. Eu tenho a condição de resolver esse problema. Eu consigo atender essas pessoas. Isso me motivava. E aí eu comecei a me desenvolver dentro da área, comecei a estudar, comecei a me certificar, e aí fui alcançar um outro voo. Então hoje em dia eu falo o seguinte, jamais serei síndico onde eu moro. Nunca mais. O pessoal vai dizer, Antônio, você quer ser síndico onde você mora? Não, não quero. Antônio, quando você se mudar, você vai ser síndico lá do condomínio para onde você vai? Não. Porque, infelizmente, o que eu vivi é que o pessoal, na maioria das vezes, não respeita o profissionalismo quando você mora dentro dele. Você pode botar regra, pode botar horário, o pessoal vai lá bater na tua porta 11h30 da noite, o pessoal vai te acordar 2 horas da manhã porque o vizinho está fazendo barulho de salto. E aí eu falei o seguinte, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou trabalhar de uma outra maneira. Nessa linha, ele já está indo para o item 2, transparência. Você viu que a pessoa já é transparente de fato, né? Vamos para o 2, transparência. Então vamos. Quer começar? Transparência? Então, gente, Então, a transparência é um item que eu acho que é um mais importante depois da imparcialidade. Quanto mais você conseguir demonstrar as coisas, mais fácil fica. Então, a gente vem de demonstrativos mensais, né? E a transparência até mesmo, o que está muito esquecido, eu acho que a gente tem que trazer para esse âmbito, é a transparência do ser humano. Esquece só a conta,
não se apeguem tanto. A gente fala de conta o tempo inteiro, de balancete o tempo inteiro, de documento o tempo inteiro. Mas vamos trazer para cá a questão da humanidade. Não esqueçam que a transparência é do ser humano. Eu vejo muitos síndicos, às vezes, deixando de transparecer o sentimento que ele tem. Seja numa assembleia complicada, seja num ato grosseiro de um condômino. A gente tem que demonstrar que a gente tem humanidade também, que a gente também é afetado, que a gente é agredido, seja da forma verbal, seja da forma emocional, seja da forma que for. Eu acho que a gente está esquecendo dessa transparência. E vou falar uma coisa que eu tenho aprendido bastante com o Antônio na convivência, que eu falo que ele é o social quando a gente trabalha junto, que ele é o político. E eu aprendo diariamente com ele a questão que eu não sou muito política. Aprendi com o Egito. Eu sou meio aversa à política. É que quando você mostra para o outro que você é humano, seja às vezes em mandar uma mensagem que você mandaria no WhatsApp, na lista de transmissão. Eu não trabalho com grupo, eu trabalho com lista de transmissão. Mande um vídeo. Sua face, suas reações mostram para o outro o que você realmente está sentindo. Mande um áudio, entendeu? Tente conversar muitas vezes com o condômino olhando no olho. Se for uma criança, ajoelhe e abaixe e faça na mesma altura. Essas questões são transparências humanas e a gente está esquecendo muito disso. É engraçado, né? Porque eu sou emocional e você... Mentira, emocional sou eu. E aí você falou agora do emocional e aí eu vou levar para o administrativo agora, né? Então o que acontece? Vou trazer um pouquinho agora para o administrativo. Transparência. A gente acabou de assumir tem uns 7 meses que a gente trabalha no condomínio aqui em São Gonçalo. O condomínio está há 5 anos sem prestação de contas. A imobiliária, não sabe o que fazer porque nunca apresentou nada para os moradores, não recebia nada do síndico, está perdido no limbo, né? E a gente assumiu e veio fazer essa troca. Isso não acontece não, gente. Quase não acontece, a gente quase não pega isso para trabalhar. Então o que acontece? Essa transparência hoje em dia, ela faz parte do resultado final que a gente quer entregar. Então se a gente não tem essa transparência, o nosso resultado não aparece. Ele fica escondido. Então tem alguns fatores para você trabalhar com uma boa transparência. Por exemplo, uma boa administradora que faz os balancetes direitinho, que vai para o e-mail de cada morador, ou vai acompanhando o boleto, uma síntese de quanto entrou, quanto saiu, uma coisa sintética, o acesso às pastas, o diálogo, às vezes você colocar no quadro de avisos, trabalhar com um aplicativo condominial que você possa soltar essas mensagens, isso tudo ajuda muito. Uma outra questão é o seguinte, eu trabalho, sei que ela trabalha também, a gente trabalha muito junto e perto do conselho. Então, por mais que a gente tenha autonomia legal para fazer algumas coisas, emergências, a obrigação do síndico, não sei o quê, a gente mantém uma comunicação o tempo todo com os conselheiros para que eles possam acompanhar. Numa eventual recebimento de pasta, eles saibam qual foi aquele lançamento, que eles acompanharam o histórico, porque lá é financeiro. Mas será que aquilo mesmo aconteceu dentro do condomínio? Será que aquela manutenção de emergência realmente aconteceu? Aí o que você faz? Trabalha com foto, trabalha com vídeo, mostra a sua presença, mostra o seu engajamento e as pessoas não vão ficar tirando dúvidas. E a gente vai falar sobre um tópico, que é não sei se é o 3º ou 4º, que espero que esteja aí, né? Pode passar o slide. Pode passar? E que tem um pouco a ver sobre isso. Tá, vai ser ali no filtro de desenvolvimento que eu vou falar. Então, o que acontece? A transparência hoje em dia, para que você mostre o seu resultado, ela é muito importante. Agora, você é o síndico que está preocupado em apresentar resultados ou você é o síndico que está preocupado em esconder as suas falhas e os seus erros? Você precisa dizer quem você é. Não para mim, eu sei quem eu sou, mas para a comunidade que você representa. Ela precisa saber quem você é. Quantas e quantas pessoas não são transparentes? Porque pela política de condomínio, sabem que se ela for transparente e mostrar as falhas, ela não vai ser reeleita um ano depois. E quantas pessoas trabalham não pensando em atender as pessoas ou atender a oposição do condomínio ou da transparência, pensando só na reeleição, só no parceiro que ela colocou dentro do condomínio para trabalhar junto com ela, um amigo, um parente. Olha que coisa complicada que é o condomínio dentro da transparência. E às vezes a gente consegue juntar os dois, porque assumir seus falhas também pode demonstrar que você tentou fazer. Deu errado, levanta, sacode a poeira e vamos embora, vamos tentar de novo. Só vai errar quem tentar.
É uma frasezinha que segue. Agora, o problema não é tentar, o problema não é errar. O problema é assumir. Aquele que está tentando, pelo menos está na frente de quem está parado, né? Que é um ponto. Segundo, quantas e quantas vezes tem aquele cara que malha, mas na hora da eleição é o mais covarde que não levanta a mão e fala assim, deixa que eu vou lá resolver o problema, deixa que eu viro o síndico. Não. Eu falo para ela, né? Uma coisa importante. Sempre bota isso na cabeça. Ser pedra é fácil. Difícil é ser vidraça. E nós somos vidraça. Vamos lá? Bom, número 3. Ouça a todos. Eu acho que eu vou botar a outra informação da número 3. Muito importante no condomínio, tá? Ouça a todos. Por quê? Às vezes a gente acha que um problema no condomínio é um problema apenas administrativo. Às vezes a gente acha que no condomínio é um problema, às vezes, apenas falta de liderança. Às vezes a gente acha que o condomínio é um problema, às vezes, de bagunça, de baderna. Uma das coisas que eu mais pego em condomínio são pessoas que estão vivendo mal dentro do condomínio, mas pessoas que não estão ajudando a administração, independente de quem seja a administração do condomínio, já passaram 1, 2 pessoas, simplesmente pelo motivo que o condomínio não ouve ela. Além de ser um direito dela ser ouvida, é um exercício diário de gestão e liderança você estar mais atento e ouvindo do que falar. Eu adoro falar. Se você me der esse microfone Ninguém aqui, nem percebeu isso. eu bato o Egito de longe aqui, porque eu adoro me comunicar, eu adoro interagir. Mas nos meus anos de sindicatura isso foi evoluindo. E eu passei a equilibrar o quanto eu ouço e o quanto eu falo. Antigamente era o seguinte, a pessoa começava a me falar um problema, ela está falando e eu já estou, tudo bem. Eu não deixava ela terminar. Eu era muito ansioso. E aí eu fui trabalhando isso em mim. Porque às vezes é importante eu deixar a pessoa terminar de falar para que eu possa pegar, entender e replicar para ela. A teoria é fácil, tá? Isso não é fácil não. Não é fácil desenvolver isso não. Quantas e quantas vezes pessoas, amigos, condôminos já foram interrompidos por mim e está tentando expor e eu estou cortando e eu fui aprendendo. Então é muito importante você parar, centrar, receber a informação para processá-la e recebe de forma completa. Tá? O mais difícil é você ouvir o lado ruim, a oposição. Essa então é a parte pior de todas. É você sentar para tentar ouvir a crítica. Porque o elogio é fácil, né? Todo mundo senta, recebe numa boa. Agora vai escutar a oposição. Vai escutar aquele condômino que quer só criar tumulto na Assembleia. Que ele vai criticar, vai tacar pedra até dizer chega e você não consegue manter. Agora, pensa comigo, se a gente não deixar ele botar tudo para fora antes da Assembleia, a Assembleia vai ser complicada. 10 minutos? Para mim agora? Olha, eu já me cortando, olha isso, gente. Cecília, não levantaram a plaquinha, é tempo infinito, né? Beleza, maravilha, a Primora tá show esse hoje, o tempo infinito. Não pegaram as plaquinhas, então a gente tem mais tempo. Volta o slide. Vamos voltar para aí. Vamos começar de novo. Eu vou contar um caos que aconteceu. Vocês estão vendo como é que é difícil a dinâmica do ouvir? Eu terminei de figurinha. Terminou não? E ontem a pessoa elogiando a gente que um não atropela o outro. Então vai, continua. Tem hora que acontece. Como dizem, né? Papai do céu deu 2 ouvidos e uma boca. Tem um porquê isso, tem uma lógica isso, né? E essa dinâmica é justamente para você ouvir mais e falar menos. É difícil, não é fácil. A gente brinca no grupo às vezes que segurar essa figura aqui do tamanho dele na hora da fala é difícil. Mas a gente vai aprendendo até com os próprios colegas. E a dinâmica é que a gente ontem estava brincando, conversando no almoço, do diálogo franco. As pessoas estão esquecendo isso. O ouvir, o você conseguir escutar e tentar se colocar no lugar do outro, porque se falou muito de empatia durante a pandemia, né? E empatia não é falar assim, eu sinto a tua dor. Será que sente? Você realmente se colocou? Você realmente tentou pensar, e se fosse comigo? E se fosse eu nessa situação, o que aconteceria? Então o ouvir tem a dinâmica do você tentar se colocar no lugar do outro e tentar ver se você tomaria a mesma atitude. Muitas vezes eu escutei a oposição por escutar. Hoje eu escuto e falo assim, se fosse eu como condômina, como eu atuaria contra esse síndico? E nós somos condôminos, né? Porque nós também somos, entendeu? Condomínio. Então quando você começa a falar e fala assim, peraí, mas e se fosse o meu síndico?
Será que eu não tomaria essa atitude? Como eu seria? E aí você começa a tentar mudar a situação. Isso a gente está falando porque a gente chega de assembleia. Quem é síndico aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Quem chega de assembleia e consegue dormir? Fala sério para mim, né? Você vai fazer de tudo, mas menos dormir. Você vai remoer, você vai perguntar, você vai falar, podia ter falado isso, podia ter apresentado aquilo. Duvido que alguém durma tranquilamente. Então, nesse momento, façam reflexão. É um momento propício para isso. Mas conte seu caos. Vai lá, meu amigo. Não, eu estava respirando aqui para saber a hora que eu ia te cortar. Eu estava assim, fazendo um exercício de respiração. Eu vou contar um caos. Eu trabalho em Niterói, tenho condomínio em São Gonçalo, a gente trabalha junto. Eu tenho uma força e um trabalho muito grande no Rio de Janeiro. Né? Minha empresa tem hoje em torno de 15 condomínios. Né? Então, o que acontece? Entrei no condomínio, hoje em dia meu condomínio carro-chefe é um condomínio em Copacabana, são 35 unidades. As unidades têm um valor considerado alto, 3, 4 milhões de reais cada uma. Eu já trabalho lá há 4 anos. Eu entrei, tinha na assembleia já um senhorzinho, e aquele senhorzinho ninguém gostava dele. Estava lá. Até hoje o pessoal não gosta muito não, mas tudo bem. Estava lá. Então, nessa assembleia tinham 16 pessoas. Eu recebi 15 votos e ele não votou em mim. Ele votou numa pessoa que ele queria levar para fazer a gestão. E aí eu falei assim, o pessoal falou assim, esse cara é o cara do condomínio, é o cara que dá problema, o cara não sei o quê. Eu falei assim, pô, ainda me surpreendi. Falei, pô, só tem um. E tem condomínio completo, são vários, né? Aí eu falei, só tem um. Aí, maravilha. Cheguei lá, aí uma semana ele chegou, me encontrou e veio, parabéns aí pela eleição, não sei o que, tudo bom. Vamos conversar? Só tem 5 minutinhos? Aí você tenho. Eu assim, conta pra mim o que o senhor vê no condomínio? Quais são as suas dores? O que lhe incomoda? Eu quero saber aonde eu posso lhe ajudar. Eu acho que a gente tem muito para desenvolver juntos. E ele começou a falar. Desde a picuinha que ele tinha com o antigo síndico, e eram moradores e tal, não sei o quê. E aí o antigo síndico picuinha, algumas coisas que eram fáceis de resolver, ele não resolvia por picuinha. E não dava ouvido para o coroa. O carro dele ficava parado num lugar que a iluminação estava ruim. Ele pedia, melhora a iluminação aqui para mim, para o síndico ligar. Ah não, se mexer aqui vai aumentar a conta de luz. Pô, 2 lâmpadas aumentar a conta de luz? Mas era picuinha. Aí o que eu fiz? Escutei, sempre. Eu vou cortar. Aí fui, escutei. Aí ele me passou uma lista das dores do condomínio. O que eu fiz? Só me dá uma semana para a gente voltar a conversar. Nessa semana eu parei, peguei a listinha dele e tudo que era fácil. Chamei o zelador, o porteiro. Isso aqui vamos fazer. Isso aqui vai lá na loja, pega uma lâmpada, troca o bocal, vamos fazer. Isso aqui melhora, isso aqui. Passou uma semana, ele voltou. Eu falei assim, vamos dar uma volta? Vamos. Peguei ele, o senhorzinho, dei o bracinho para ele. Vamos passear pelo condomínio. O senhor viu? Maravilhoso. O senhor viu aquilo ali? Perfeito. O senhor viu isso aqui? Nunca vi melhor. Sabe quem é o meu maior defensor hoje em dia dentro do condomínio? Que não pode levantar um dedo para falar de mim, desse condomínio? É ele. Política. Eu trouxe ele para o lado do condomínio, sabe por quê? Eu fiz o que ninguém nunca fez por ele. O que foi? Ouvi-lo. Eu parei e dei atenção para ele. Tem gente em condomínio que eu juro, eles perguntam para mim, Antônio, quando é que você vem aqui? Aí eu falo, minha visita está marcada para terça-feira da semana que vem. Por quê? Qual o horário? Ah, eu devo passar aí umas 10, 11 da manhã. Não, só para saber quando chegar aqui eu quero te dar um abraço. Qual o problema dessa pessoa? Carência. Não tem problema com o administrativo de condomínio, não tem problema com pagamento de inadimplência, não tem problema, ela quer um relacionamento, ela tem uma carência, ela quer estar sendo vista, abraçada. Então não é só o síndico, também é o condomínio. Então ouvir, para mim, tem 2 principais armas do condomínio. Ouvir as pessoas a todos é a primeira, e já a gente vai falar da segunda. E aí ele já está entrando na segunda, né, no 4º item, que é você ouvir, e aí você vai filtrar e vai desenvolver o trabalho. Porque, na verdade, ele só fez porque era uma recorrência do próprio condomínio. Não é simplesmente porque ele fez para agradar. A gente tem que saber diferenciar aquela política, vamos mudar um pouquinho de lado, né? Que você está muito do lado de cá, muda o perfil. A gente tem que filtrar aquela política do eu quero isso, né? Ninguém aqui tem conselho político, né? Ninguém tem aqui conselho que quer mandar mais que o síndico. Isso não existe em condomínio. Essas questões não existem, né?
Então, assim, a gente tem que filtrar muito bem isso, porque às vezes a pessoa vai vir conversar, você vai ouvir, mas ela não está no prol do todo, ela está no prol dela. Então, é essa observação, é esse filtro que a gente tem que ter para desenvolver um bom trabalho. Eu costumo falar muito nos condomínios que quando entra esse debate, né, eu paro, aí vem um pedido, igual desse senhor das lâmpadas na vaga dele. Não ia iluminar só a vaga dele. A vaga dele era um canto escuro. Se você está entrando no condomínio, você tem um canto escuro, qual é o teu problema? É segurança. Então não é só o problema dele, é um problema do condômino que está do outro lado. Alguém podia se esconder, alguém podia fazer qualquer outra coisa. Então a dinâmica é, isso traz benefício para todos ou só traz benefício para um? Quando você começar a observar e filtrar isso, aí você começa a gerir a coisa e desenvolver de uma forma ampla. Porque você não está ali para 10 unidades, para uma unidade, para duas, você está para o contexto todo. Eu falo uma coisa muito baseada no que essa excelente amiga minha acabou de explanar. Eu faço palestra sobre isso, de conflitos em condomínio. E aonde já fiz aqui pelo Aprimora, num evento passado. E o que acontece? Aonde é que é o maior número de problemas de conflito em condomínio? Sabe quando ele acontece? Quando o desejo umbilical quer sobrepor o desejo da coletividade. O que é isso? Eu quero que seja do meu jeito e ele esquece que ele mora com os seus vizinhos têm que dar opinião. Então eu sempre falo, direito umbilical. Direito umbilical, quando ele tenta sempre estar na frente do direito coletivo, é onde acontece uma maioria dos conflitos dentro do condomínio. Porque aí você desrespeita a norma, que você desrespeita a convenção, regulamento interno, leis, direito adquirido, e a pessoa precisa ficar atenta. Como a Paola falou, você tem que filtrar e saber o que você vai desenvolver. É óbvio que você vai receber as coisas e nem tudo você vai conseguir atender. Nem tudo você vai conseguir colocar em prática. Por exemplo, Antônio, eu tenho meu cachorro, eu amo meu cachorro, meu cachorro é lindo, maravilhoso, nunca mordeu ninguém, mas é um pitbull de médio porte. Aí eu queria andar com ele na área social sem a focinheira. Não vai ser possível. Até porque tem uma lei que fala sobre isso. Eu entendo o seu amor pelo seu cachorro. Acredito que ele realmente é um cachorro dócil, mas a gente não pode abrir a mão do que a lei, do que a regra fala. Então vamos agir em equilíbrio. E a pessoa, se puder entender, ótimo. Se não entender e for para a área comum sem a focinheira, eu converso. Depois eu dou uma advertência escrita e se ela insistir, a gente vai e multa para ela entender que a questão é séria. Dentro desse quesito, vem para mim o segundo pilar para o síndico de importância na sua gestão. Informação. Tá? Por quê? O síndico, ele é o detentor da informação do condomínio, ele não é o representante do condomínio, ele não é o cara que responde por todo mundo, então ele tem que ter uma excelente comunicação com todos. Aí ele pode criar a forma que ele quiser. Eu trabalho com quase 5, 6 formas diferentes. Não trabalho em grupo de WhatsApp de morador, que ali é a lavagem de roupa suja. Lembra que eu falo, não se envolvam emocionalmente com o condomínio? Né? Aí é teste de purgatório. Sim, teste para saber se você está com um coração bom, com azia, com alguma outra coisa. A gente não participa de grupo de morador, a gente cria um grupo nosso, onde só a gente manda mensagem e se alguém tiver dúvida, procura a gente individualmente e fala. Então o que acontece? A gente trabalha com um aplicativo que manda mensagem para todo mundo, a gente trabalha com e-mail, até o papel, hoje em dia a gente trabalha com elemídia, né, nos elevadores, até papel ainda colocado nos elevadores a gente trabalha. Por quê? Aprendi isso a duras penas, tá? E aí são segredos que a gente faz. Se você não cuida da manutenção, da informação do seu condomínio, alguém vai fazer. E se você deixar aquela pessoa da oposição fazer, você perdeu o controle do condomínio. Então, quem tem que tomar o controle da informação do condomínio é você. E a gente está falando por experiência própria, por isso aconteceu com a gente esse ano e foi uma dinâmica complexa, porque realmente a gente acabou não mandando a comunicação da forma adequada, tanto que depois a gente ajustou isso e a dinâmica da política contrária foi absurda. E aí a gente sofreu na pele, porque para reverter, a gente não conseguiu reverter, a gente perdeu o condomínio, e foi um aprendizado. Então, assim, eu acho que tem coisas, né, que a gente traz de teoria e que está na hora de a gente começar a falar da prática.
Porque a vida condominial é glamourosa. Glamourosa são os eventos. Glamourosa é o Instagram. Glamouroso é o Facebook. Outra forma, eu não tenho TikTok ainda, mas estou começando a achar interessante, porque vai ter umas coisinhas interessantes, a Palouca pode ser que tenha. Mas assim, a gente percebe que as pessoas deixam de falar da prática. Eu vou tocar um assunto aqui que é a questão dessa parte do filtro desenvolva, que ontem, e eu vi essa dinâmica e isso está me corroendo, porque eu acho que eu tenho que dar a minha deixa, senão eu não sou Paola, né? A gente teve uma ocorrência na Barra de um incidente com uma síndica que foi agredida por conta da academia, todo mundo sabe disso. Não vou tirar a ocorrência, tá? Houve a agressão, ponto. Isso aí ninguém tem o que discutir. Agora vamos pensar e vamos analisar o outro lado. Lembra da gente se colocar? Eu acho que eu não me colocaria da forma que ela se colocou. Por quê? A gente tem formas para lidar com esse tipo de condômino. Pode ser que a Paola de 5 anos atrás faria a mesma coisa que ela. Hoje, a Paola não faria isso. Porque eu viria ali e falaria assim, olha só, tem multa. Eu não vou descer e me colocar em risco. Ela tomou um soco, mas ela podia ter tomado um tiro. Então, vamos parar também, vamos analisar o outro lado. Olha, eu tô me arrepiando toda, credo. A questão de você se colocar. Não é, gente, julgar. Eu não estou julgando o ato dela. Eu estou só pegando o ato dela e falando assim, caramba, o que eu poderia disso que aconteceu pegar para mim e aplicar de uma forma prática? Eu não desceria. Para quê? Para ficar ligando e desligando o interruptor com ele, medindo força? A gente, às vezes, se coloca no local para sofrer o que a gente sofre. Então, muitas vezes, eu aprendi a duras penas que você virar as costas e sair é a sua melhor atitude. Pode parecer covarde, pode parecer N coisas. Julgamento a gente vai ter enfrentando ou não enfrentando. Então, que a gente tenha um julgamento, pelo menos, e esteja bem no dia seguinte para levantar e para fazer de novo. Agora, não se colocar em risco. Eu acho que faltou alguém falar sobre isso. Não falar do ato em si. O cara é um agressor, ele vai sofrer as punições. Mas o que nós poderíamos não fazer? Então, vamos olhar também as coisas que acontecem no âmbito condominial, vamos filtrar e vamos desenvolver o que vai atender a gente. Não se coloque em risco. Isso tem a ver com informação. Eu já estive com a Deise 2 vezes, né? Ontem eu estive com ela lá em Copacabana. A gente fez um evento dia 16 lá em Copacabana também. E a gente foi os síndicos anfitriões e ela estava participando também desse evento. Eu converso com ela, né, e ela me passa, eu ainda sinto que ela está muito machucada, muito ferida, né, com isso tudo. E aí vem a questão da informação. Por exemplo, ela passou que ela já vinha tendo problema com esse vizinho, inclusive já tinha denunciado na polícia, reclamado, não sei o quê. Então ela já tinha um indício, ela já tinha informação que era um cara problemático. Então, o Antônio não teria sentado na academia com a chance de tomar um tapa. O Antônio teria saído. Você vai fazer? Tudo bem. Vai lá e faz. Qualquer prejuízo que você causar na pintura, eu vou te cobrar um boleto. Se você for, eu vou te multar. Se você for amanhã, vai ser multado de novo. Vamos fazer o seu bolso sentir a dor. Porque nesse caso é o bolso que tinha que sentir a dor, não era o rosto que tinha que sentir a dor. O pessoal fala assim, Antônio, ser síndico é fácil? Eu falo, é a profissão que eu encaro o síndico como profissão, por mais que ela não seja regulamentada. Francisco Egito sabe, nas lives eu falo, eu acordo síndico, almoço síndico, pego meu filho na escola síndico, durmo síndico, tenho pesadelo com síndico. Então eu vivo a sindicatura, eu não tenho outro trabalho a não ser síndico. E aí eu falei, é fácil? Não, eu já fui ameaçado de morte, já disseram que ia me bater, um carinha desse tamanho disse que ia me bater, que ia me machucar, entendeu? Já tentaram jogar vaso da varanda para acertar a administração do condomínio, já fiquei sabendo que já fizeram macumba para mim, entendeu? O síndico toma macumba também, meu. Ó, síndico tem que ter terapeuta, tem que ter pai de santo, tem que ter a opção de cultuar dele. Eu acho que a profissão que está faltando no momento é terapia sindical. Eu também acho. Ontem, a gente estava na live ontem, e aí lá no evento que eu estava, eu segurei, muito em respeito a esses meus amigos, então tava bebida liberada o dia inteiro, eu falei assim, meu Deus, que sonho, como eu preciso. Aí tava lá, eu segurei até as 19 horas, porque já pensou o Antônio na live, animadão, já sou animado, bêbado então. Ó, tá levantando a plaquinha, passa senão a gente vai conseguir 5 minutos. Peraí, aí o que acontece? Calma. Passa, pro Assembleia. próximo.
Aí o que acontece? Eu tava lá e aí vem aquele negócio. Eu falei pra ele, beber é mais barato do que pagar terapeuta. Então eu falei o seguinte, vou seguir nessa aqui porque a gente precisa disso tudo. A educação emocional é uma coisa que falta no mercado pra gente, tá? Educação emocional pra gente enfrentar todas essas barreiras que a gente está falando aqui. Educação emocional, como seja falado isso, mas de fato, não é só falar assim, não, você tem que segurar tudo, inteligência emocional, eu não sinto nada, mentira, eu já saí de assembleia chorando logo depois, me aguentei, quando passei o portão, desabei a chorar, isso acontece, a gente tem que sofrer sim, a inteligência emocional fala pra gente do sofrimento. Vai, meu filhote, você tá... Vocês votam em mim para continuar filho, apertando esse botão aqui? Não tá indo não. Passa aí no computador, dá um cliquinho aí. Dá um enter aí no computador. Quantas assembleias que a gente já pegou que nada funciona na hora? Aê, chegou. Chegou? Chegou. Pessoal, isso é uma coisa que quase ninguém fala e é uma coisa que é muito atual hoje em dia. Dicas para simples, falando sobre as ferramentas digitais que a gente tem hoje para inclusive se promover o seu trabalho, promover. Para isso, como nós somos pessoas muito legais, né? A gente vai pedir com um outro amigo nosso que também é síndico, que é o Alex, que é uma pessoa muito inteirada por isso, também é síndico 5 estrelas, que ele possa pegar um pedacinho do nosso tempo e participar com a gente. Ele é outra parte da gente, entendeu? Ele é um intelectual. Ele é o... E ele fale com vocês sobre ferramentas digitais, que é uma área que ele domina bastante. Recebam bem um Alex aqui, por gentileza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Alex. Só para pegar o gancho aqui do que ele falou a respeito do posicionamento, se a gente não demonstra o nosso papel como síndico, pai, mãe de família, alguém vai fazer isso por nós e sempre vai fazer da pior maneira possível, né? O exemplo que ele deu é certo. E pegando o gancho do que a Paola falou, eu sempre gosto de falar lá nos condomínios que o incêndio, ele não começa grande, ele começa pequenininho, é igual uma árvore. Se ela tiver aquele problema, ela vai começar pequenininha, ela vai crescer. Depois, para você arrancar, ela vai fazer um buraco grande e vai deixar uma marca. Então, se você puder evitar que esse problema ele fique grande, você tem que cortar ele antes, tá? Só para dar uma introdução, quem aí tem Gmail hoje? Gmail. Eu vou perguntar Gmail porque celular todo mundo tem, obviamente, alguém deve estar mexendo nesse momento. Não sei se vocês têm o hábito, mas acho que por mais que a gente tenha Telegram, tenha WhatsApp, hoje em dia, desde que eu me entendo da internet, dos meus 12 anos, eu mando e-mail, vou continuar mandando e-mail e vou passar a vida mandando e-mail. Essa acho que é a informação básica digital hoje em dia. Então, tenham um e-mail do condomínio, separem a sua vida profissional da sua vida pessoal. Não usem seu e-mail pessoal, é importante. Fora o Gmail, o Google Drive ele permite que você tenha outras funções. Você tem o Google Maps, se você precisar mapear alguma coisa para o seu condomínio. Você tem o Transcriber, que você consegue transcrever uma assembleia online. Tem o Google Formulário, que permite que você faça uma enquete. E tem o WhatsApp também, que você permite fazer hoje em dia enquete, coisa que eu não aconselho em grupo de condomínio, tá? Permite também fazer lista de transmissões, enviar vídeos, fotos. Para os síndicos profissionais, é interessante você ter um Instagram bem atualizado, bem desenvolvido, com reviews diários, com stories bem desenvolvidos, e também desenvolver o LinkedIn. Às vezes, dependendo da administradora, se for uma administradora de grande porte, ela às vezes até te procura no LinkedIn para poder trabalhar isso com você. Mas o meu foco mesmo principal é a questão das ferramentas Google, né? Se você desenvolver bem essas ferramentas, você consegue fazer um PowerPoint alinhado às planilhas Google, para também desenvolver a questão dos balancetes, que é atualizado automaticamente, consegue fazer comunicados em PDF, enviar tudo isso diretamente por e-mail ou por WhatsApp, compartilhar essas informações, né? Então é interessante você utilizar o Gmail, porque ele permite que você tenha até 15 GB. O meu já está até lotado, tem até que comprar espaço. O meu já comprei espaço já. Google Fotos permite que você arquive as fotos do condomínio, as manutenções, os vídeos. Você gera um link desse vídeo e compartilha todos esses pontos que tem de transparência, de ouvir, né, de imparcialidade. Você pode mandar notificações digitais hoje em dia, evita bater na porta do morador, né, porque você vai estar na casa dele, você vai estar no lar dele. Então você levar uma notificação em porta é uma situação de risco, você vai estar se colocando em risco. Então, utilize os meios digitais para fazer transparência, coloque os balancetes
no boleto do condomínio, envie digital, peça para os condôminos receberem os boletos digitais para poder reduzir custo na emissão de impressão, né? Todos esses mecanismos digitais que hoje a gente pode utilizar e que a pandemia acelerou todo esse processo, também pode ser implementado em condomínio. Eu gosto de dar um exemplo, a questão do interfone, por exemplo. Há 50 anos atrás, não sei 50, vou botar 30 anos atrás, qual era o meio de comunicação interna do condomínio? Interfone. Hoje em dia, qual é o meio de comunicação interna do condomínio? Interfone. Continua o interfone. Continua o interfone. Mas você tem muitos aplicativos que você pode desenvolver essa comunicação interna no condomínio. Você tem o Condomóvel, você tem o da Superlógica, enviar os comunicados, prestação de conta, tudo isso no celular. A gente passa boa parte do dia no celular. E por que o síndico também não pode ser digital? Tá? Fica aqui a minha participação. Pegando o gancho do Alex, a gente brinca bastante com ele, que ele vem com essas ferramentas. Como a gente é um grupo, nós somos hoje 16 síndicos certificados aqui no Rio. E a gente trabalhou de uma forma que São Paulo tem um pouco de referência do Rio, do grupo. Nós somos um grupo e nós dividimos as experiências. Então, quem quiser depois trocar a figurinha, o Alex está sempre disponível, cara, para explicar. Ele abre a portaria dos blocos dele pelo celular, para vocês terem uma ideia. Tá? E ele comprou essa ferramenta no Mercado Livre. É uma figura, o condomínio dele é todo planilhado. É uma figura da planilha. Só que a brincadeira que a gente tem é básica. Quem aqui tem o e-mail do condomínio no Google, no Gmail? Quem aqui tem mais de um condomínio, com cada um com seu e-mail? Hoje, a gente tem no Google, né, a ferramenta lá do Google Drive, que foi o que ele falou. A gente brincou porque muitas questões hoje são digitais, arquivos digitais do condomínio. Aí todo mundo fala assim, não, eu tenho que escanear aquele documento, eu tenho que fazer isso. Não, gente, vai lá, faz um Gmail, você tem um Google Drive. O condomínio vai pagar R$9 por mês, vai ter uma amplitude de espaço e você já tem a nuvem digital do condomínio. Saiu, é porque a gente está síndico. A gente não pode carregar o e-mail do condomínio. A gente está síndico. Quando o outro estiver síndico, é respeito. Passa o login e a senha. Quer apagar, quer fazer qualquer coisa, ok. Mas os arquivos digitais são do condomínio. Vamos ter também essa responsabilidade. E aí a gente brinca disso. Bota tudo num só para você receber, porque imagina, né? A gente aqui são 16, 15, 14, 13, uma gama de condomínios, e aí você vê todos esses e-mails. Óbvio, tem ferramenta para a gente receber tudo num só. Mas criem essa dinâmica. Às vezes tem condomínio que fala, vamos fazer arquivo digital. Você já consegue fazer. As administradoras já trabalham com a pasta digital. Arquivem esses documentos. Comecem a mostrar esse trabalho e essa atualização de vocês também. Beleza? Liderança, coração e inteligência. São essas características que vão fazer você... Gostou a voz e tudo agora, gostou? Oi, Egito, Rádio Niterói FM. São essas características que vão fazer com que você faça a diferença. Um bom currículo faz diferença? Faz, eu sei disso. Quando o meu currículo vai disputar um condomínio, ele vai com peso. Mas se você não levar essas 3 características, você entra e depois você sai. E percebam que vocês entraram aqui de um jeito, com certeza vocês vão sair diferentes. E essa é a evolução normal do ser humano. É entrar, começar de um jeito e todo dia se atualizar. Aqui ninguém é dono de nada. A gente está todo dia se atualizando, todo dia aprendendo. E aí é sempre bom ter parceiros. Quem quiser, eu acho que a gente está disponível depois para conversar. Sintam-se à vontade. Obrigado pela escuta e obrigado pela presença. Obrigado a todos pela oportunidade de dividir um pouquinho da nossa vida com vocês. Vamos fazer selfie, porque a gente precisa de selfie. E a gente precisa de... Mas antes da selfie que eu gosto de fazer, Egito, rapidinho, eu acho que o lado de cá também tem que fazer isso sempre. É a gente deixar o microfone e bater palma para essa galera. Claro. Vocês podem levantar para sair na foto? Eu vou subir aqui. Ai, eu sou mais baixo. Você pode levantar. Dá para pegar a galera toda. Sabe quem é o Vamos lá, gente, todo mundo aí? Todo mundo pegando a galera toda. Vai ter que ser deitado. Oi. E não esqueçam, coloquem hashtag aprimora. Já estão aí. Qual é a hashtag? Sabe quem é? Você viu o crachá. Essa sim, presta atenção. Hashtag aprimora síndico, aprimora inicial maiúscula, síndico inicial maiúscula com acento.
Professora de português, mestre e doutor em estudos da linguagem. Ó, aí fazendo um bisuzinho rapidinho, sábado tem Samba no Mercado na Cadem, que é um condomínio que eu sou síndica lá no Barreto. Quem não conhece, vai conhecer. E a gente está com o stand ali no finalzinho para vocês saberem as lojas que tem lá, tá? Já vazou, Lógico, já vazou. tem que fazer. Pessoal, quero agradecer aqui a palestra do Antônio, né, da Paola, convidou também nosso amigo aqui para interagir. É bom ter essa cooperação no mercado, são todos síndicos aí participando de cursos, eventos, trocando experiência, tá? Você não avisou que ia convidar, eu estou enviando o certificado para ele. Já pagou? Registra para mim, por favor, uma plaquinha em homenagem para o nosso querido Antônio De Luca e a Paola Ferreira. Bom, pessoal, em cumprimento aqui ao nosso horário, né? Tá bem dentro do que foi programado. E, rapaz, dá um abraço aqui no meu amigo Jaime Roque, na esposa dele, vieram lá de São José dos Campos, tem um trabalho excelente lá, região do Vale do Paraíba, cidade linda, maravilhosa. Obrigado, Jaime. Daqui a pouco eu te chamo aqui para você dar um bom dia para os síndicos aqui do lado de cá. Agora eu quero convidar aqui a nossa embaixadora dos condomínios, ela que veio direto da Bahia, ela é gestora condominial, atua há quase 15 anos, Cristiane Romão, ela é MBA em Gestão de Pessoas, colunista aqui da nossa revista dos condomínios, ela é membro do programa Inteligência Condominial na Rádio Ativa FM, e é especialista em implantação de condomínios e cofundadora do Iron Síndicos. E ela é uma pessoa encantadora, fala muito sobre gestão. Queria pedir uma salva de palmas para ela, que veio direto de Salvador para cá. Ele colocou esse título aí, a gente fica com a responsabilidade dobrada aqui para poder falar, né? Então, muito obrigada. Não é? Então, felicidade estar aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tenho família carioca e eu fico assim, com aquele coração apertadinho, porque infelizmente, assim, eu queria que tivesse sentado aí nessa cadeira um tio meu, né, que me chamava de Baianoca, e eu carinhosamente chamava ele de Carioco, e ele tinha prometido que ele iria vir assistir a primeira palestra. Infelizmente não deu tempo, né? Ele não está mais entre nós, mas eu tenho certeza, né, que ele realmente está aqui permeando tudo que a gente está fazendo hoje, e eu acredito muito nessa conexão. Eu faço essa conexão diariamente, e o que a gente está vivendo aqui, esse convite foi justamente pelas conexões que a gente faz da vida. E é um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu consiga acrescentar hoje nessa manhã, tá? Hoje eu vou falar sobre liderança e gestão de pessoas em condomínio. Eu queria, antes de começar o assunto, perguntar para vocês: quem é síndico aqui? Levanta a mão. E quem é líder? Levanta a mão. Teve algumas pessoas que levantaram para síndico e não levantaram para líder. E a gente vai falar sobre isso. Primeiro a gente precisa entender nós, como agentes transformadores da liderança, e esse nosso papel junto com a nossa equipe de trabalho. Na minha formação como psicóloga, eu sempre atuei na área da clínica, né? E quando eu me encontrei nessa área condominial, eu atuo com gestão humanizada desde então. Então a gente precisa entender o conceito sobre gestão de pessoas para depois falar sobre liderança, tá? É aqui, gente? Vocês que estão com o manual já do controle, me ajudem. Então, a apresentação já foi feita devidamente, né, pelo nosso anfitrião. Então, eu atuo aí, comecei como síndica condômina, já venho aí há quase 15 anos nessa área e sou apaixonada pelo que eu faço. E esse é o diferencial do meu trabalho, tá? A gente precisa entender o conceito sobre gestão de pessoas, tá? Quem é realmente essa pessoa que faz essa transformação? Vocês já ouviram sobre o codinome chave? Todo mundo, na realidade, já ouviu falar sobre o chá.
Mas e o chave? Quem aqui tem conhecimento sobre o que é? Ninguém? Guarda essa informação aí que a gente vai falar sobre isso, tá? Então, a gestão é uma parte do trabalho organizacional que está voltada para a efetividade das tarefas e ajuda o administrador, seja ele um diretor, gerente, encarregado ou supervisor, a desempenhar as 4 funções administrativas que consistem em processos administrativos: planejar, organizar, dirigir e controlar. Não existe liderança se realmente o gestor não conseguir esses 4 fundamentos. Não tem como ele conseguir fazer uma gestão se de fato o fundamental da sua gestão, o controle sobre toda a programação que vai existir, ele não tenha. Então a gente precisa falar sobre isso, tá? Vocês já ouviram falar sobre RH estratégico e RH tradicional? Já? Eu, junto com Solimar Miranda em Salvador, fazemos um trabalho para gestão de liderança junto a síndicos e junto a líderes de equipe. E nós fazemos justamente a diferença em relação a esse RH tradicional, que tudo em equipe, quando se fala em equipe, fala com o RH, não é comigo não, né? Passa para o RH, ele que faz. E a gente, na realidade, não está tendo um papel fundamental sobre essa gestão. Então, o RH tradicional, ele tem o foco de trâmites administrativos, gerenciar relações trabalhistas, os processos já devidos e contratos que todos nós já conhecemos. Mas o RH estratégico, ele tem foco em pessoas. E pessoas precisam de pessoas. Não adianta você querer, na realidade, fazer todas as formações, ter as melhores técnicas, se você não focar realmente no produto final. Pessoas que vão gerir a sua gestão. Então, o objetivo desse RH estratégico é melhorar a eficiência e a motivação dos colaboradores. Ah, Cristiane, mas eu dou lá uma cesta de Natal no final do ano, né? E para mim, na realidade, isso já é motivador. Eu já faço o meu papel. Não é só sobre isso, né? A cesta de Natal é importante, o dia do aniversariante é importante, o reconhecimento é importante, mas isso tudo é uma construção. Atividades chaves da gestão estratégica é recrutar e selecionar, né? Devido ao fit cultural. Alguém aqui sabe o que é fit cultural do condomínio? Sabe? É justamente a cultura daquele empreendimento. Você precisa, antes de dar uma proposta, você precisa, antes de trilhar uma gestão ali dentro daquele empreendimento, você entender qual é a cultura daquele empreendimento. É um empreendimento que é movido a festas, que gosta realmente de comemorações, é um evento que é movido à segurança do trabalho, ele é muito focado nessa área, ele quer realmente sempre cursos e qualificações para aquela comunidade. É preciso que o síndico entenda, porque isso também vai direcionar a sua equipe. Reter talentos, porque rotatividade nunca foi um significado de boa gestão. Toda vez que, na realidade, você estiver trocando demais a sua equipe, faça uma pergunta para você mesmo se você está sendo um bom líder. Porque a equipe é a cara do líder. Então, se você realmente conseguiu conduzir, se conseguiu treinar, é hora de reter. E a forma de reter é dando instrumentos de conhecimento, conseguindo fazer um reconhecimento, conseguindo, na realidade, dar condições de trabalho. Nós estamos falando muitas vezes em condomínios que não tem água potável para esses funcionários beberem. Muitas vezes os síndicos que estão ali atuando nunca tiveram condições de sentar no refeitório, que as pessoas que estão ali naquele condomínio trabalhando, nunca teve a condição de sentar naquele refeitório para saber se realmente aquela condição é insalubre ou não, ou se tem alguma melhoria a ser feita. Então, reter talentos não é só sobre aumentar salário, não é só sobre promover sem nenhum estudo. Ele precisa ser uma coisa fundamentada e vivenciada no seu dia a dia, tá? É preciso planejar capacitações, motivar e engajar colaboradores, fazer gestão de conflito. Vocês fazem? Eu não tenho conflito no meu condomínio. Vocês têm? Tem? Porque realmente é algo que, se a gente acha que a gente vai resolver sozinho a gestão de conflito em condomínios, a gente está muito enganado. Porque a linha de frente, e a gente vê todos os dias no noticiário, quando a gente não dá subsídios para esses funcionários trabalharem, é justamente eles que estão ali, na portaria, despreparados e sem a indução correta, porque são jogados naquela função, sem entender exatamente
e não fez o direcionamento de o que é que você precisa desse funcionário. Você quer que ele cumpra o regimento interno ou você vai burlar o regimento interno e vai colocar ele como escudo? Muita gente, na realidade, passa por isso. Nossos jornais estão cheios de funcionários agredidos e a gente precisa pensar de como é que o síndico pode transformar isso em construção de conhecimento, tá? Me travou aqui, viu? Eu juro que eu estou apertando. Voltou? Então, eu sempre coloco que pessoas, eles são como recursos ou parceiros das organizações. Você que vai escolher como líder. Ou você vai pegar a sua equipe realmente para ele te ajudar na sua gestão, ou de fato ele vai ficar totalmente inerente ao processo e vai fazer algo independente do que você está plantando, tá? Então você precisa se fazer essa pergunta. Você quer as pessoas como recursos? É mais um número? Você tem 11 funcionários. Você sabe o nome dos seus funcionários? Sabe realmente se ele está passando por algum problema? Você já vivenciou se ele todo dia está chegando atrasado por algum motivo? Já sentou para conversar? O famoso feedback, ele não é bonitinho só na fala. Ele tem que ser praticado, tá? Então a gente precisa realmente visualizar, porque quando a gente visualiza as pessoas como parceiras, a gente faz justamente essa separação. O RH, ele coloca realmente as pessoas como recursos produtivos. A gestão de pessoas coloca pessoas como seres humanos. É o João, sendo João, pai de Bela, que tem uma dificuldade financeira, que está precisando realmente ser visto, porque todos os dias ele está chegando atrasado na sua portaria e está te causando problema. Quando a gente coloca a gestão de talentos, esse mesmo João vai ser uma pessoa como provedora de competências. Ele vai começar a alinear o que é que realmente está acontecendo e você, como líder, vai conseguir mapear o que você pode ajudar esse funcionário para curar esse problema. Então, a gente vai fazendo essa comparação, colocando sempre o RH tradicional com a gestão de pessoas, com a gestão de talentos. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar essa tabela à disposição de vocês para que vocês possam fazer esse comparativo, tá? Porque é importante a gente conseguir ter essa visualização. Porque trabalhar com gestão de pessoas de uma forma tradicional e mecânica, você não está trabalhando com gestão de pessoas, você está trabalhando com recursos. E eu já falei aqui que a gestão de pessoas não é só coisa de RH, né? O RH ele foi gradativamente assumindo um papel mais estratégico e parte das suas atribuições foram redistribuídas. E os gestores se tornaram responsáveis por gerir suas próprias equipes. Então, quem pensou, que levantou a mão lá para poder ser síndico e achou que só ia cuidar de manutenção, eis-me aqui para dizer que realmente é um grande equipe. A parte mais difícil de ser síndico é justamente gerir pessoas, seja ela condôminos, seja ela equipe, seja ela todos os anseios que acercam a nossa gestão. Então, o síndico ele precisa ter essa visualização e se ele não tiver realmente artifícios próprios ou formações que deem esse subsídio para acontecer, ele precisa buscar pessoas que realmente façam esse trabalho. E lá em Salvador, eu faço isso junto com a Solimar Miranda. Nós vamos para a equipe, né? A gente faz o estudo, gestão de talentos, plano de carga e salário. Então, a gente faz o estudo dessa equipe para dar o subsídio para esse síndico conseguir trabalhar. Porque o síndico não precisa ser especialista em tudo. Ele precisa ter conhecimento, pelo menos básico, nas coisas que realmente ele precisa ter na sua gestão. Então, isso é muito importante da gente estar frisando, tá? Quando a gente coloca os pilares da gestão estratégica de pessoas, a gente envolve a motivação, treinamento, alinhamento de expectativas. Você tem lá os serviços gerais no seu prédio e você está tendo reclamações recorrentes dos condôminos que aquele corredor não está sendo limpo. Sempre tem. Aquela condomínio que fala, meu corredor hoje não foi limpo. Olha, Cristiane, eu joguei uma bolinha de papel aqui, a bolinha de papel já tem 15 dias aqui, e a pessoa não limpou a bolinha de papel que está aqui no canto do prédio. Então, assim, isso precisa ser visto com responsabilidade.
Porque quando a gente coloca treinamento, a gente vai falar como ele vai fazer, quais são os instrumentos que ele vai fazer. Alguém aqui já utiliza o POP? Sabe o que é o POP? Procedimento operacional padrão. Lá você descreve exatamente, não é mágica. É para tirar essa cadeira daqui, você vai levantar essa cadeira, em 5 segundos vai colocar a cadeira na esquerda, você vai retirar ela de 2 em 2 horas, você faz o procedimento e o passo a passo, que não existe erros, e coloca realmente para todo mundo que passar por aquela gestão vai fazer exatamente o que você padronizou. Padronização é a palavra realmente que precisa ser colocada no meio condominial. Muita gente ainda está fazendo gestão por impulso. Gestão apaga fogo. Tem problema, faz. Tem problema, conserta. Tem problema, resolve. E isso realmente só se trata com treinamento e procedimentos, tá? A comunicação. Quem é que acha que o síndico realmente precisa ter essa ferramenta? Sim ou não? As duas não. Assim. Porque síndico que não sabe se comunicar, primeiro ele não ganha nem assembleia, ele não é nem eleito. Da assembleia mesmo ele volta. Ele pode ter as melhores técnicas, ele pode realmente ter a melhor formatação, ele pode ter feito os melhores cursos, mas ele não sabe reportar o conhecimento dele. E eu sempre digo, a gente entra nos lugares pela nossa competência e sai desses lugares pela nossa atitude. Então, se a gente não tem atitude, sabe que a gente tem uma deficiência, sabe que a gente está procrastinando, sabe que a gente tem essa deficiência de colocar... Para mim, sempre foi um desafio falar em público. Parece que não. Mas eu tive que ultrapassar uma barreira e as redes sociais me ajudaram muito para isso. Porque foi diante das lives que eu fui exercitando, diante de fazer uma assembleia, que eu ia me colocando ali na frente. Eu também sou síndica, então eu falo com propriedade, né, do que a gente passa. E sempre tem aquele morador que quer sair da pauta, ele quer mudar a pauta porque ele está correndo, ele quer só assistir aquela pauta, muda a pauta, ele tumultua tudo. E se você não tiver realmente o poder de comunicar, a forma de se comunicar de forma assertiva, você não vai conseguir conduzir nada na sua gestão. Então, de todas essas ferramentas, é a ferramenta que eu mais chamo a atenção dos gestores. Gestor não está conseguindo fazer uma assembleia, a sua comunicação ainda está precisando de cuidados, faz um curso de oratória. Procura pessoas que possam te ajudar. A gente não precisa ser expert, chegar aqui, dar um show, como o Antônio de Luca fez aqui com a Paola, né? Como as pessoas têm habilidade de falar, mas você precisa ter o mínimo para poder conseguir passar a sua mensagem, tá? Trabalho em equipe. Quem aqui trabalha sozinho? Levanta a mão. Trabalha sozinho? Não acredito nisso, não. E o porteiro? E o SG? Ninguém trabalha sozinho. Nós aqui estamos nesse evento, fazendo esse evento acontecer, e por trás aqui dos panos, né, por trás da arrumação, tem várias pessoas que estiveram aqui para arrumar as cadeiras que vocês estão sentados, para poder deixar esse ambiente limpo para vocês chegarem, para o pessoal da sonorização ali, para a gente estar correndo com a apresentação, corre aqui, pega aqui, bota pendrive. Então, todo mundo, na realidade, tem o seu papel fundamental. Então, ninguém atua sozinho. Você, dentro da sua equipe, não é diferente. Sempre eu escuto as pessoas falarem, o trabalho do síndico é um trabalho solitário. Pode ser, porque na hora que o bicho pega, ninguém fica, né? Todo mundo sai. Mas, na construção geral, nós trabalhamos em equipe. Não é o João que errou. Quem errou foi toda a gestão da Cristiane. Então, o problema não é do outro, o problema é nosso. Quando a gente começar a consertar isso, muitos conflitos vão acabar, tá? Não é sobre eles, é sobre nós. Vamos consertar esse código. E conhecimento e competência que, claro, você não vai conseguir ser eleito em condomínio, nem em lugar nenhum, nem gerir a equipe, se você não tiver o mínimo de competência e de conhecimento. E que você não tenha, que você busque. Né? Porque a gente, na realidade, não nasce sabendo, mas a gente precisa se aprimorar a cada dia. E qual é o papel do líder na gestão de pessoas? Não foi eu não, viu? A capacidade de assumir responsabilidades. Sim, a responsabilidade é sua. Foi você que foi eleito. Não quero reportar. Não, porque o meu conselheiro
conselheiro, porque meu marido que não me deixa trabalhar. Não, a responsabilidade é sua, quem estava lá. Foi você na hora da eleição, foi você que foi eleito, ninguém vai estar lá no seu lugar, tá? Então precisa assumir responsabilidades. Tá com problema? Resolve. Tá com conflito? Procura uma forma de resolver. Então, assim, o líder de gestão de pessoas, bota a minha pesca, porque senão eu não vou conseguir. O líder nessa questão de gestão de pessoas, ele precisa ter essa responsabilidade e assumir esse papel, tá? Saiu aqui, viu? Foi? Então, bora. Pior que eu nem sei qual era a segunda linha, eu me perdi totalmente aqui. Mas vamos continuar como se nada tivesse acontecendo. Vamos seguir. Na realidade, a gente precisa entender também a clareza das nossas ações, tá? Uma escuta diferenciada, né? Ah, você viu? Eu adoro a gente que participa junto comigo, porque me salva nessa hora. Exatamente, a escuta ativa e a transparência na gestão é algo que realmente importa muito. O funcionário está lá com você, né? E chega para poder conseguir, você automaticamente não para a hora nenhuma, você olha para ele, tá, fala, pega o celular, baixa a cabeça. E você acha que qual a mensagem que você está passando naquele momento quando ele foi te procurar? Ele não é importante para você. Voltou? Ah, graças a Deus. Então, assim, qual é a mensagem que você está passando? Que ele não é importante para você, que aquele assunto não tem importância, só que aquele assunto pode não ser urgente naquele momento, mas depois ele vai causar sintoma. Então, tudo que você não trata de imediato, depois você vai estar naquele famoso apaga-fogo, né? Porque você não escutou na hora que deveria escutar. E a valorização da subjetividade. Cada um tem sua forma e tem seu jeito. Isso não tem problema nenhum. Porém, contudo, a gente vive numa coletividade. Se seu comportamento ele interfere, tira totalmente o perfil e sempre tem aquele funcionário que é questionador, que você passa uma ordem e ele não quer fazer. Então, assim, isso é diferente. Mas a gente precisa respeitar as pessoas na sua essência. E algo que eu sempre chamo a atenção. Muito cuidado com os preconceitos. Tá? Você, síndico, tem uma religião, ok, siga a sua vida. O funcionário tem outra religião, ok. Ah, ele vota em um, vota no outro. Eu vi absurdos acontecendo de liderança. As pessoas, na realidade, tentando induzir os funcionários a votarem em quem eles queriam. Então, assim, como assim? A gente precisa respeitar o outro, a gente precisa respeitar exatamente qual a condução que ele escolheu para seguir. E não somos nós as pessoas que vamos ditar isso, né? Então, a liderança, ela tem uma atuação mais focada na equipe, em potencializar talentos, assim como as aspirações e necessidades. E a gestão de pessoas, ela é mais ampla, pensando nos recursos humanos como parte de um todo. Então, é uma construção, é uma coxa de retalho que eu estou fazendo aqui com vocês para a gente conseguir construir a liderança, porque é esse conceito aqui que vai te fazer realmente entender qual é o seu papel e qual é o seu propósito. Vocês já pararam para se perguntar qual é o propósito, por que vocês entraram nisso? Porque toda vez que eu falo que eu entrei para ser síndico em condomínio, o povo fala assim, qual foi o problema? O que foi que aconteceu? Estava sem opção, sem trabalho? O que houve? Então, assim, as pessoas não entendem que a maioria, né? E entra nessa área é porque gosta, eu amo o que eu faço. E eu amo até os problemas de Dona Joana, que chega todo dia na minha sala lá reclamando, porque aquele papelzinho, todo dia ela implica com a funcionária que ela não gosta e ela acha que ela tem o direito de demitir. Então, até isso, eu gosto, porque a desconstrução do conceito dela, para mim, vai ser muito mais valoroso do que se eu respondesse a ela pronto, somente para me livrar do problema, tá? O bom líder, ele preza pelo engajamento dos colaboradores, inspirando, vou falar essa palavra de novo, inspirar a sua equipe. A busca pelos melhores resultados. A liderança inteligente sabe que o maior bem da empresa é seu capital humano
e que depende das pessoas para se destacar como gestor. Por isso, a sua missão é alinhar as necessidades dos colaboradores aos objetivos da empresa, valorizando o potencial individual e coletivo. Sabe qual é o maior reconhecimento que eu tenho quando eu chego na gestão, no condomínio que eu atuo? É os funcionários disserem que realmente se inspiraram em algo que eu falei ou algo que eu estou fazendo e eles começaram a estudar. E eu recebo mensagem de pessoas que já não são mais da minha equipe, que eu não estou mais atuando, e aquela pessoa, aquela gestora que era me auxiliar, ela virou gerente e ela me manda uma mensagem. Obrigada, porque foi vendo você na sua correria, estudando todos os dias, correndo para cima e para baixo, que eu me inspirei. Eu acabei de me matricular na minha pós-graduação. Então, assim, qual é o objetivo do líder? Junto com essa equipe, é inspirar, você é exemplo. Ponto. Você se colocou na realidade nesse lugar, você precisa ser exemplo. Não adianta você querer conduzir, os funcionários têm que estar lá bem arrumadinhos, alinhados, e você na hora que tem uma reunião importante com eles, ou tem uma reunião de alinhamento, vai para o condomínio, você vai de sandália havaiana, de bermuda. É controverso, vocês não acham? Então, assim, a inspiração, ela vai também do exemplo. Você inspira, e hoje quando eles falam, porque eu trabalho o dia todo, é uma carga horária muito pesada, 44 horas, eu digo, epa, eu também fui da carga horária 44 horas. Eu era gerente de condomínio e amo, por sinal, essa área. Eu sempre digo que a sindicatura ela foi um presente, mas eu amo fazer a operação de condomínio, gosto, né? E aí eu falei para eles, mesmo estando lá, no 44 horas, eu fiz o MBA. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga. Tempo é prioridades. Sempre vai ter uma desculpa. Ontem mesmo eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da manhã. Eu tinha um compromisso com vocês aqui. Ontem eu tive um dia que eu não parei. De 6 horas da manhã, dei treinamento para Ave Forte. Aí depois teve outro evento de síndico em Salvador. Fui fazer evento. Depois ontem a gente fez a live do aeroporto. E aí eu precisava realmente objetivar isso aqui, a apresentação. Eu tinha um compromisso com vocês. Já pensou se eu chegasse aqui e dissesse, gente, então, eu cheguei 2 horas da manhã e eu não trouxe nada preparado para vocês, me desculpa. Aí você diz, e ela vai fazer o que aqui, gente? Vai passear no Rio de Janeiro? Qual o compromisso que você tem? E sua equipe reflete isso, tá? Se você começa a prometer muita coisa que você não cumpre, eles vão começar no outro dia ele vai dizer, eu vou trocar aquele fardamento que eu te prometi. Você vai nada. O Cristiano todo dia fala isso, nunca cumpre. E aí você quer compromisso dele, se nem o seu você está conseguindo? Esse gestor líder, ele precisa ter habilidades e competências que são realmente primorosas, que a gente precisa deixar aqui em evidência. Autoconfiança, a capacidade de ouvir, a criatividade. Meus condomínios, quem me conhece, quem me segue nas redes sociais, vê que eu faço movimento eu faço doação de sangue, eu faço festa para eles, é festa de final de ano, a gente faz, na realidade, tanta coisa junto com os condôminos que isso movimenta eles entenderem o propósito do porquê eu estou ali. O síndico precisa ser criativo também, tá? Fazer o feijão com arroz não sustenta a gestão, não. Principalmente na área que a gente está vivendo hoje, tá? Poder de decisão. Não reporte sempre que você só decide as coisas quando o outro, o conselho, o morador. Você também tem responsabilidades e vocês sabem melhor do que eu, né? O pessoal do jurídico, o Código Civil, né, doutor Egito, está aí recheado de obrigações para o síndico. Então a gente precisa, na realidade, entender esse poder de decisão e ser dinâmico nas nossas ações. Não adianta ficar congelado nos processos. Está vendo que não deu certo? Recicla. Está vendo que não deu certo? Muda. Está vendo que não deu certo? Instrui. Está vendo que não deu certo? Põe treinamento. Vai ficar vendo as coisas dando errado até quando? Vai perder sua equipe toda? Porque é muito mais fácil trocar os funcionários do que o síndico, né? Essa era a visão. Hoje em dia não mais, tá? A inteligência emocional, ela vai basear muito quando a gente consegue falar sobre aquele morador que chegou lá na sua sala
esbravejando porque ele não conseguiu dormir, porque Joana, do apartamento de cima, resolveu fazer uma festa a noite toda. E ele acha que, na realidade, você precisa ir lá na porta de Joana, 3 horas da manhã, para poder conseguir parar, porque o funcionário, ele não está habilitado para fazer isso. Então, a gente precisa também botar o nosso papel em relação a como a gente vai recepcionar essas informações. Como é que a gente vai recepcionar esse condômino que está lá, né? E a Paola falou muito sobre isso, né? No caso que tivemos, que teve no Rio de Janeiro, que é a inteligência emocional de você não se colocar no risco. Você precisa entender o seu papel ali, mas você não é o vingador, não, que vai chegar lá e vai dizer, não, eu vou fazer tudo, eu vou entrar na frente, a coisa vai ser resolvida, só eu posso resolver tudo. Não é assim. A gente precisa entender que muitas vezes você conseguir conduzir a sua voz e a forma como você fala, você desarma a pessoa que está falando com você, tá? Agora, se você resolver medir o tom de voz com ela, acabou. Acabou ali. Vocês já experimentaram chegar para uma pessoa muito nervosa e você conduzir a voz de uma forma... É difícil. Estou eu aqui falando, a psicóloga. É extremamente difícil. Não estou dizendo que é fácil. Sem defeitos? Sem defeitos, não estou falando isso. Mas assim, a gente precisa aprender a controlar isso. Porque se a gente não souber controlar e for junto no ritmo com ele, ele vai aprender que no embate ele vai ganhar a guerra. E o desgaste emocional é penoso, tá? Comunicação transparente. A comunicação dentro do condomínio ela precisa ser ampla, gente. Teve a situação, quebrou a bomba, faz um comunicado, avisa para a pessoa. Ah, porque não é importante, eu vou consertar daqui 1 hora, não interessa. 1 hora pode fazer impacto, ela pode ficar sem água, você pode não consertar em 1 hora. Então, assim, o que é que custa vocês conseguirem comunicar as coisas com mais brevidade? Fazer com que os condôminos entendam o que é que está acontecendo? Então, assim, seja transparente. O que aconteceu foi isso, a previsão é essa, o prestador de serviço já está a caminho, já estamos resolvendo. Ponto. Isso elimina aqueles grupos de WhatsApp. Ah, cadê a síndica? Porque a gente vai ficar sem água, que não sei o quê. Então, assim, você já elimina. Antes do grupo de WhatsApp ferver, você já resolveu isso, porque você já se antecedeu a comunicação, tá? Empatia, que isso, na realidade, deveria ser primordial, né? Você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Se eu estou aqui, na realidade, falando com vocês, e eu estou tendo essa recepção de olhar, eu estou tendo essa comunicação, eu estou tendo essa interação, desde a pessoa que está lá no fundo, a pessoa que está aqui na frente, existe um porquê. Então, se eu tivesse simplesmente Costa aqui virada, conversando com ela, e tá o Antônio aqui falando e tudo, o Antônio vai dizer, pô, a pessoa está aqui, não me deu importância. Eu queria que ela me desse um minuto de atenção. E os condôminos, muitas vezes, gente, eles só querem isso. Aquele minuto de atenção. Eu sempre digo que, às vezes, a gente tem que funcionar como um divã mesmo no condomínio. 5 minutos ali, deixa a pessoa falar, esvazia. Não interrompe, pelo amor de Deus. Deixa ela falar, deixa ela falar tudo, esvaziou, pronto. Aí você vem pontuando. Mas o pessoal não. Ah, porque o balancete... Não, mas o balancete não chegou porque... Não. Ah, porque a porta... Não, e você vai interrompendo. Isso vai causando um estresse sem tamanho e não fica produtivo para a gente, tá? E a capacidade de assumir riscos e responsabilidades, que de fato é primordial na nossa ação. A gestão inteligente de pessoas, que eu terminei já colocando para vocês, né? Que é engajar pessoas, dar senso de propósito, atrair talentos e garantir retenção dos mesmos, estimular o comportamento colaborativo. Não é só você à frente. Eles também fazem parte disso. Eles precisam fazer parte disso. Eles precisam entender por que a clausura precisa funcionar. Eles precisam entender por que aquela regra precisa ser colocada. Não adianta, se a pessoa não entender o conceito, ela não vai conseguir praticar. Tá? Então, isso realmente faz com que o colaborador seja engajado na sua gestão. Fomentar a inovação e criatividade. Essas ferramentas tecnológicas, viu, Alex? Eu adoro, também sou adepta, gosto. Mas, assim, às vezes, muitas vezes, os próprios funcionários e os condôminos, eles não estão realmente adaptados a isso. Principalmente tem um prédio que a maioria são idosos. E aí o pessoal disse assim, não, mas esse prédio não vai entrar nada de tecnologia aqui. Eles são os que mais utilizam a tecnologia.
Eles entram na assembleia, eles colocam a ocorrência, eles não chegam mais na minha sala para poder conseguir trazer a situação. São os que mais estão engajados no aplicativo. É esse prédio que tem as pessoas que têm a maioridade. Então, assim, a gente subjuga muitas vezes esse empreendimento e é essa ferramenta de tecnologia que vai dar vazão e vai dar o suporte para você conseguir trabalhar, tá? Acompanhar a evolução pós-treinamento, incentivar boas práticas de integração. Tá chegando o final do ano, gente. Não entrega só aquele peru de Natal com panetone lá. Ó, deixei ali, ó, na copa. Cada um pega um. E aí, bom Natal para vocês, tá? Faz uma integração com eles. Pega aquele salão de festa que ele só entra para poder limpar e coloca esses funcionários dentro. Pega o momento deles, daquele local que ele cuida com tanto carinho e abre espaço para que ele seja realmente participador daquele local. E faz uma integração de verdade. Você não precisa entregar o peru de Natal só porque todo mundo está fazendo. Você precisa entregar aquele peru de Natal porque você sabe que é importante para uma pessoa que tem uma renda salarial como eles, uma renda baixa, o que é comprar um peru de Natal. E você está entrando ali no conceito de família. Então, dê importância àquele material que você está entregando àquele funcionário, porque aí, com certeza, depois do Natal, vocês vão ter realmente um reconhecimento que é além do material, tá? Não é ter, é ser. Como a liderança pode potencializar a gestão de pessoas? É justamente na valorização da diversidade de talentos. Você muitas vezes vai ser o João de porteiro para administrador, porque seu João é gente boa. Gosto do seu João, já tem 10 anos aqui no condomínio, tem um estudo adequado, o que é que acontece? Seu João perdeu o emprego. E você que na realidade estava lá apoiando o seu João não vai poder fazer mais nada, porque você fez algo que realmente não houve um estudo. Então pense nisso antes de promover um funcionário, tá? O que vocês pensam muitas vezes que vocês estão fazendo bem, vocês estão altamente prejudicando, porque às vezes na revista dos condomínios a gente fez uma matéria na Condogente com o Newton. O Newton tem 23 anos de portaria. E ele me falou, já tive a oportunidade de ser zelador, eu não quero, eu gosto do que eu faço. Eu quero ser... E ele assiste todas as lives, tudo que é de condomínio, ele tá. Mas ele tá na função que ele realmente escolheu para ele. E ele vai ser o melhor porteiro que ele pode ser. Então, não é sobre promover, é você estar no seu local e promover realmente a sua gestão daquilo que você gosta de fazer. Você é síndico, você não vai evoluir, mas você vai evoluir para onde? Não tem presidente de síndico, não tem. Vai evoluir para onde? Você é síndico. Aí você vai estacionar? 5 condomínios aqui, tá bom, tá pagando aqui, ó. Tô em paz. Só que o grupo que está vindo aí, se qualificando, ele está vindo atropelando as pessoas que estão pensando assim. Ou se qualifica ou não fica. A partir de 2023, se os síndicos não entenderem isso, vão ser atropelados. E depois não vai dizer que eu não avisei, tá? Vou passar isso aqui, porque senão a gente não vai... E eu vou trazer, na realidade, os 3 Cs do gestor, do líder. Ele precisa ter competência, confiança e comprometimento. Isso, na realidade, é a chave para poder ele conseguir ser um gestor líder. Mas lembra que eu falei para vocês sobre a palavra-chave? A gente conhece o chá. E eu acrescentei mais 2 letras ali. Porque o líder ele precisa lapidar constantemente suas competências e a de seus aliados. Eles precisam afiar o machado da execução de pessoas do seu time. Afiar o machado é justamente conhecimento. Certo. É conhecimento. Gratuito, gente. Tem tanta live boa aí, conteúdo gratuito. Há 15 anos a gente achava livro no máximo de direito e com uma escrita assim, que você não conseguia entender. E hoje vocês têm que é o conhecimento, habilidades, atitudes, valores e entrega. Não é sobre preço, é sobre valor. O mercado está ficando predatório porque as pessoas, na realidade, não estão
tá lá tirando... Não, eu pago 1.000, é leilão. Não, eu boto por 1.500. Ele nem estudou, ele tá lá colocando o preço de forma aleatória. E o seu valor agregado? E o seu investimento para você estar aqui, para você realmente estar participando dos eventos, para você estar fazendo curso, estar se qualificando, você não está colocando isso na conta? Porque quando a gente se forma, a gente faz uma conta básica. Minha faculdade era lá, quase seus R$1.000 por mês. E aí, quando o paciente chegava na consulta, aí falava assim, eu não vou pagar R$50, não. É caro. Então, tá bom. O valor ao meu trabalho, quem dá sou eu. Eu que preciso ver se eu realmente quero aceitar os R$50. Se faz realmente sentido para mim, tá? Então, a gente precisa pensar sobre valor e preço. Muita gente está focando em preço. A confiança, ela se constrói, né? É errado o pensamento de confiar primeiro e delegar depois. Ela precisa ter esse entendimento aí. Você pode até começar a ter mas isso realmente vai ser adquirido com suas atitudes e sua gestão, tá? O comprometimento, ele se estimula. Você, todo dia, um agente e vai fazer sentido aqueles funcionários porque você está levando. Não adianta todo dia chegar reclamando que, não estou conseguindo, está tudo horrível, eu estou com muito problema no condomínio e você não conseguiu explicar o real sentido disso aqui. Então, você precisa estimular, inclusive, seus condôminos a entenderem o sentido do seu trabalho e o seu propósito para você estar ali, tá? E o caminho para construir uma gestão estratégica de pessoas é a gente estar baseada em missão, visão e valores. No condomínio de vocês foi criado missão, visão e valores? Vocês têm? Não? Como é que, na realidade, eles vão entender o propósito da organização se você não apresentar a missão? Como é que ele vai entender a finalidade ali daquele empreendimento e para que ele está existindo? Como é que ele vai entender a identidade da empresa? Trabalhar com missão, visão e valor. E isso precisa existir. Mesmo que a gente entenda que o condomínio não tem fins lucrativos, né? Ele não funciona. E quando eu falo sobre essa questão de missão, eu falo justamente sobre essa demonstração aqui. O João chegou e perguntou ao Francisco: o que você faz aqui? Estou ajudando a levar o homem para a Lua. Ele trabalha na NASA. Ele está ou não está ajudando? Ele está. Ele está fazendo o papel dele junto à equipe. Ele se sente parte daquilo. Exatamente. E eu estava no crédito já? Então, assim, gente, eu trouxe para vocês só um contexto, né? Claro que gestão de pessoas e liderança é muito mais profundo do que isso. Por isso que, na realidade, eu faço esses tipos de treinamento e faço as pessoas realmente entenderem como é importante a gente visualizar a liderança em outra ótica. E aí eu sempre uso a analogia da máscara do avião, tá? Você, síndico, primeiro, como é que a aeromoça fala? Em caso de acidente, as máscaras vão cair, coloque primeiro a sua máscara e depois ajude as outras pessoas. Síndico, primeiro coloca a sua máscara de conhecimento, a sua máscara de motivação, a sua máscara do propósito, do porquê que você está ali. E aí, só depois, você vai realmente colocar a máscara dos seus funcionários e mostrar a eles o sentido do seu trabalho. E é isso que eu faço todos os dias, e é o que eu venho fazendo aí, e em várias cidades que eu já passei, levando o meu propósito, porque eu amo o que eu faço, e eu espero que vocês também estejam amando o que vocês fazem para não ser martírio. Muito obrigada. Excelente palestra, né, pessoal? Muito bacana. Sotaque gostoso, né? Dá vontade de ficar escutando o dia inteiro. Mas vem mais por aí, pela frente. Deixa eu dar uma lembrancinha aqui para ela. Obrigado.
Pessoal, queria pedir uma pressãozinha sutil para vocês. Quando encontrarem a Cris Romão ali no cantinho, fala assim, Cris, aquele curso que você ia lançar lá pela Aprimora, que você ficou de fazer, né? Não é, Cecília? O curso da Cris, né? A ementa do curso, para ela lançar com a gente aqui, que ela tem um material muito bacana, falando sobre gestão, liderança, inovação. A Ariane já está para lançar também com a gente, bem parecido. Queridos, eu estou aqui com um livro, Direito Condominial e Tópicos. É um livro bem fininho, tá? Fácil de ser consultado. Tem perguntas e respostas, algumas decisões judiciais. Fala de direito e legislação, mas numa linguagem que não o restringe apenas para advogados. Todos que atuam na área poderiam consultar. Esse livro é de um colega do Distrito Federal, que já dá aula com a gente aqui no Aprimora, professor Henrique Castro, tá? Ele mandou com muito carinho. O valor do livro é R$60, você paga por Pix, já vai direto para a conta dele lá. É bem interessante para quem quer se atualizar, o síndico que não quer se aprofundar assim, muito juridiquês, o advogado que não atua diretamente na área, ou o colega que quer dar uma olhadinha na jurisprudência, decisão atual. Bem bacana, tá? O material está aqui em cima. A gente pede uma forcinha para esse professor, né, que montou essa obra tão bacana. Ele mandou para a gente com muito carinho, mandou uma caixa com 30 livros, né? Por aí. E o livro do Fábio Barleta, de Minas Gerais, não chegou. O CEP estava errado, enfim. O correio fica na Gavião Peixoto, o meu escritório na Gavião Peixoto, né? Mas o CEP estava errado, acho que a criatura de repente se perdeu, né? Vai ver outra Gavião Peixoto, né? Vai ver Amaral Peixoto, que é outra rua aqui também, né? Nosso serviço às vezes tem essa falha. Deixa eu passar a palavra aqui para coordenação, bastidores, estrutura do evento. Pois não, professora? Então, a Cadem pediu para avisar que tem água de coco disponível para todos vocês ali atrás, tá? Um carinho aí da Cadem, pela Paola. E eu queria agora também apresentar para vocês o nosso curso de formação de síndicos e gestores condominiais, é a nova turma. Pode. Então, o valor cheio é esse aqui, R$ 229, são 12 parcelas, é um curso que dura cerca de 4 meses, como eu já falei. Se inscrevendo hoje, carga horária de quase 170 horas aula, um corpo docente amplo, de vários profissionais com qualificação acadêmica. Se você se inscreve hoje, o valor cai de 229 para 159, tá bom? É só procurar a mim ou a Jéssica, que está com qualquer uma das meninas com a Polo aí da Aprimora, vai direcionar vocês para a inscrição. Só hoje até o final do evento, tá bom, pessoal? Estão todos convidados para o coffee break, que é fantástico.